A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu tenho uma grande satisfação em poder estar aqui na nossa igreja. Esse púlpito que eu estou aqui praticamente todos os cultos, ou dirigindo o culto, ou ministrando quando o nosso bispo nos dá esta oportunidade. Mas hoje eu estou feliz de estar aqui neste trabalho importante denominado Casa do Oleiro, onde o Senhor tem colocado Henrique César e a equipe à frente deste trabalho, e eu louvo muito a Deus pela vida sua, Henrique César. Henrique César, eu o conheço de outros tempos. Vocês não conheciam Henrique César quando morava lá no Catalão, né? Mas nós estivemos lá, vimos os percalços que ele atravessou, e Deus hoje o tem abençoado de maneira especial. O Henrique é aquela pessoa que a gente não faz força, não precisa fazer força para amar. A gente ama por causa daquilo que ele é, né, pastor Eliseu? Um menino que ouve a gente, eu sempre aconselho ele, e graças a Deus pela sua vida, e pela vida da equipe que ajuda o Henrique César aqui, Tiaguinho, Samuel Davidson, Xará, Marcos Queiroz, Grandene. Muito bem, Deus abençoe grandemente essa equipe maravilhosa. O prazer de estar conosco a cantora Fabiana, e que vai estar louvando o Senhor em instantes. Eu não posso demorar muito, porque o povo está tudo doido para te ouvir aí, mano. Pastor Eliseu Lima, que é outro vice aqui do nosso bispo aí, José do Carmo, companheiro, amigo de tantas datas. Pastor Jorcelino, se eu fosse citar o nome de todos, mas eu não poderia deixar de citar pastor Fábio Lima. Que prazer você conosco aqui em Campinas. Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Enfim, eu cumprimento todos vocês na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo muitos membros aqui de Campinas e pessoas de outras congregações, e olhar no rosto de cada um de vocês é uma alegria imensa para cada um de nós. Eu vou falar, olha, são 10 para meia-noite, não é isso? Talvez eu fale uns 20 minutos, tá bom? Tá bom, uns 20 minutos, porque eu sei que os irmãos querem ouvir a cantora que o Senhor trouxe para estar abençoando a nossa vida nesse dia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 7. Isaías 7. Glória ao Senhor. Versículo de número 14. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu falo aqui, esses minutos que eu vou falar, eu falo como pastor. Vocês estão sempre acostumados a ouvir pessoas aqui, aquelas pessoas de bombardeio assim, mas pastor não tem jeito, ele é pastor, e talvez eu fale aqui como é um culto interno da nossa igreja, mas eu tenho certeza que nesses minutos o Espírito Santo tem algo a comunicar ao seu e ao meu coração. Capítulo 7 do livro do profeta Isaías, verso 14, está escrito assim: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Digam comigo, Emanuel. Outra vez, Emanuel. E o que quer dizer Emanuel? Fale mais alto. Deus conosco. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora abra rapidamente a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Vamos ver o que diz lá o texto sagrado no versículo 21. Primeiro capítulo de Mateus, verso 21. Bendito seja o nome do Senhor. Está escrito aí: e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Está escrito, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém, queridos? Todos nós sabemos que o profeta Isaías é o profeta messiânico,
Isaías diz que é um compêndio da Bíblia no Antigo Testamento. Quantos capítulos tem Isaías? 66. E quantos livros tem a Bíblia? 66, né? Diz que Isaías é dividido em duas partes, tal qual o Antigo e o Novo Testamento. Isaías profetizou de uma maneira linda e maravilhosa sobre a vinda do Messias. Alguém diz que o livro do profeta Isaías poderia ter chamado de o livro de Emanuel, o livro de Deus conosco. E aí Deus toma o profeta Isaías e fala sobre a profecia desse Messias que viria, desse Deus conosco que viria quando completasse o tempo em que Deus enviaria Jesus a este mundo. Mas acontece que lá no Novo Testamento, quando nós lemos aqui que o anjo apareceu e disse: olha, e o menino vai nascer e o seu nome será Jesus. Uai, mas o menino tinha de chamar Emanuel. Por que o menino chamou Jesus e não Emanuel? Emanuel, Deus conosco, e ele chamará Jesus. Por que não Emanuel? Interessante, né, irmãos? Irmãos, sem dúvida alguma, Jesus Cristo veio, nasceu, viveu aqui a sua infância. A Bíblia não fala muito sobre a infância de Jesus. 30 anos de idade. Um dia Jesus entra numa sinagoga na cidade de Nazaré. E foi-lhe dado o livro desse profeta Isaías. E diz que Jesus Cristo leu: porque o Espírito do Senhor é sobre mim. Está lá no capítulo 4 de Lucas. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu aquela escritura, devolveu o livro para o ministro, e diz o texto sagrado que ele se assentou, e os olhos do povo todos voltaram para Jesus, e ele olha para aquela multidão e diz: hoje cumpriu essa profecia no meio de vós. Mas como assim? Hoje cumpre-se essa profecia no meio de vós. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para todas essas obras que eu tenho falado com vocês. E alguém diz: mas não é Emanuel? Não é o Deus que o profeta Isaías falou lá no capítulo 7? Como é que esse Jesus, que aqui na cidade onde ele foi criado, Nazaré, onde ele foi criado, como é que é esse negócio? Nós o conhecemos o seu pai e a sua mãe, conhecemos os seus irmãos. Irmãos amados, e a partir daquele momento, Jesus Cristo começou a tirar a credencial de Emanuel do bolso e mostrar para aquele povo que Deus estava no meio daquele povo. Muitos não conheceram, muitos não reconheceram que era Jesus de Nazaré. Mas Jesus Cristo então começa a tirar a identidade de Emanuel. Um dia ele chamou os seus discípulos, os escolheu, e um dos discípulos chegou para ele e disse: olha, nós gostaríamos de conhecer o Pai. O Senhor fala tanto sobre o Pai, nós gostaríamos de conhecer o Pai. Jesus olha para ele e diz: eu estou há tanto tempo convosco que vocês não me conhecem? Vocês não sabem quem eu sou? Eu sou a expressa imagem do Deus invisível, todo-poderoso. Eu estou andando com vocês aqui. Que negócio é esse? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, mas o mais importante, o mais bonito da história é que Jesus provou ser Emanuel quando ele começou a viver na terra com os homens aqui e operando milagres portentosos. Milagres que homem algum não poderia operar de jeito nenhum, mas Jesus Cristo operou. Jesus Cristo, Senhor do universo. O irmão citou agora mesmo, o Xará citou agora mesmo, quando ele chegou na casa de Jairo e a filha de Jairo estava morta, e Jesus Cristo diz assim: eu vou mostrar aqui que eu sou Emanuel, ressuscitando esta menina. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E com aquela palavra de ordem, aquela palavra de autoridade, Jesus então entra com seus discípulos dentro do quarto e traz à vida outra vez a filha de Jairo, e aquilo espantou todas aquelas pessoas. Eles ficaram maravilhados. Vocês se lembram quando ele encontrou aquela multidão que saía da cidade de Naim, e Jesus Cristo ressuscita o filho daquela viúva
palavra de autoridade. É como se ele estivesse mostrando para o povo: o Emanuel que Isaías profetizou lá está entre vós. Está entre vós. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no mar da Galileia, Jesus Cristo no mar da Galileia levanta uma tempestade lá, e Jesus, com palavra de ordem e de autoridade, diz: vento, para, mar, aquieta-te. Glória seja dada ao Senhor. 3 semanas atrás eu naveguei ali no mar da Galileia. Nós estávamos ali, um grupo de irmãos dentro de um barco, e alguma coisa me chamou a atenção ali. Quando nós começamos a navegar, eles tocaram um hino nacional brasileiro, que é costume fazer isso, né? O grupo nosso entrou, tá o Marquinho ali que estava conosco na caravana, tocaram o hino nacional brasileiro. E quando terminou de tocar aquele hino do Brasil nacional, os irmãos começaram a transbordar em mistérios, e alguém começou a profetizar. O nosso guia, um judeu, que todas as vezes que todos os pontos que a gente andava, ele dava a sua explicação geográfica do local, e depois, quando eu vinha com a palavra de Deus, ele saía. Aí ele se distanciava. Lá no mar da Galileia não tinha jeito, porque nós estávamos dentro do barco, não tinha jeito de correr. E os irmãos começaram a profetizar, e a glória de Deus desceu naquele barco, irmãos, de uma forma tão grande, tão intensa, tão maravilhosa. Quando terminou ali, o povo pentecostal é acostumado com isso, né? Essa glória de Deus, essa graça de Deus, nós somos acostumados. Isso é constantemente, nós sentimos o Emanuel, Deus conosco em nosso meio. Quando nós saímos em direção outra vez ao ônibus, ele colocou a mão no meu ombro, me abraçou e disse: pastor, alguma coisa diferente eu senti ali dentro daquele barco, quando aquele negócio ali. Eu já tenho 30 anos que eu trago caravanas aqui, mas esse grupo de vocês, uma coisa diferente tocou em minha vida. O nome dele é Gabriel. Eu disse: Gabriel, eu ainda vou ver você pregando Jesus Cristo de Nazaré aqui dentro desse Israel. Você será um pastor, um pregador da palavra de Deus. E aí ele se apegou conosco, e ficou aquele homem diferente. E eu vi que o Espírito Santo de Deus trabalhou na vida daquele judeu. E ele falou assim: olha, quantas vezes ele falou para nós: a caravana de vocês é diferente, tem um negócio diferente com vocês aí. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus conosco, Jesus Cristo em nosso meio. Então Jesus, irmãos, ele andou aqui operando milagres, maravilhas portentosas. Jesus Cristo morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos. E ressurreto dentre os mortos, ele diz: eu preciso mostrar para esse povo, depois de ressuscitado, que eu sou Emanuel. Oh, glória a Deus. Estavam 11 reunidos lá dentro de um lugar fechado, com medo das autoridades. Jesus Cristo aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Meu Deus, que é esse homem que chegou aqui? Eu sou Jesus de Nazaré. Eu sou Jesus de Nazaré. Diz o texto sagrado que mais de 500 irmãos lá na Galileia estavam reunidos. De repente Jesus Cristo aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Ele apareceu várias vezes, durante vários momentos ele apareceu para os crentes depois de ressuscitado. E alguém dizia: quem é esse? Que negócio é esse? Lá no mar da Galileia, os discípulos estão pescando lá e não pegaram nada, e de repente diz que Jesus aparece e diz: lance a rede de vocês do lado direito do barco e achareis os peixes. Palavra poderosa de Jesus. E os discípulos lançaram a rede, e diz que eles não davam conta de trazer, por tantos peixes que eles apanharam. E quando eles chegam na beira do mar da Galileia, Jesus Cristo diz: venha jantar, eu tenho aqui um peixe assado, e eu tenho pão aqui, e eu quero que vocês comam. Mas aonde é que o Senhor conseguiu esse peixe assado e esse pão? Talvez na padaria celestial. E diz o texto sagrado: nenhum dos discípulos ousavam perguntar quem era aquele homem, sabendo que era Jesus de Nazaré, sabendo que era o Emanuel que estava no meio deles. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu tinha muito a dizer aqui, mas eu prometi para os irmãos que eu falaria pouco. Jesus mostra ser Emanuel quando ele está hoje no seio da igreja, em pleno século 21. Ele está em nosso meio, ele está conosco.
Não teria sentido para em plena meia-noite, nós estamos aqui à meia-noite, essa multidão de pessoas dentro desse ambiente, não teria sentido se o Emanuel de Deus não estivesse conosco aqui nesse lugar. Não teria sentido essa reunião. Vocês só vêm aqui, a única coisa que nos constrange a estar nesse lugar é porque Deus está nesse ambiente. O Emanuel do Senhor está nesse ambiente para alegrar os nossos corações, para trabalhar as nossas vidas, para fazer coisas grandes em nosso meio. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Queridos, eu quero dizer para os irmãos, eu quero dizer para você que veio aqui, talvez você veio aqui a primeira vez, talvez você veio a primeira vez nesse ambiente. Olha, há algo diferente, sobrenatural no ambiente aonde o Espírito do Senhor está presente nesse lugar. E é esse Jesus Cristo que se faz presente nessa noite aqui para nos abençoar, para tocar em nossas vidas. É esse Jesus Cristo que, da mesma forma que Ele tirou a sua identidade espiritual, mostrou para os discípulos, tanto antes de ressuscitado, como depois de ressurreto dentre os mortos. Irmãos, e para todo sempre Ele está com o seu povo e com a sua igreja. Como me emocionou quando nós chegamos ali no Monte das Oliveiras. E eu me lembrei muito bem quando a Bíblia Sagrada diz assim: e depois do Senhor Jesus dar instrução para os seus discípulos, depois de dar-lhes instruções, Ele foi ocultado em cima dos céus. E os discípulos ficaram olhando para cima. E 2 anjos se puseram ao lado deles e disse: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo sendo ocultado nos céus, Ele mesmo há de voltar um dia para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Oh, glória a Deus. O jovem que me antecedeu aqui tirando a oferta, ele falava aqui sobre riqueza e sobre pobreza, sobre tempos bons e tempos ruins, e tempos de adversidade. Olha, a coisa mais gloriosa que existe em nossa caminhada com esse Emanuel é saber que o Senhor está conosco nos momentos maravilhosos, nos momentos de euforia, mas quando nós estamos lá no vale, esse Emanuel está conosco também outra vez. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Olha, queridos, tem uma história, eu termino a minha palavra dessa noite com essa história verídica, que muitos aqui sabem, conhecem a história de um missionário que viveu no século passado, por nome Spafford. Missionário, homem de Deus, rico, próspero, nasceu ali em Nova York, depois ele desceu e foi morar em Chicago. Em Chicago, grandes empresas, indústrias que ele tinha ali. E vocês sabem que no século passado Chicago foi vítima de um incêndio que arrasou quase toda a cidade de Chicago. E as indústrias daquele missionário Spafford, quase que a metade da indústria daquele homem foi queimada. Mas ele era um crente. Sabe quem ganhou Spafford para Jesus? Moody foi o pai na fé daquele homem. Então, quando as empresas foram queimadas, logo em seguida ele tinha 4 filhas mulheres e um filho homem. O único filho homem que ele tinha, Deus o levou para a glória. Mas ele tinha uma chama de Deus na sua vida, uma chama pentecostal. E ele estava marcado com Moody para fazer uma cruzada evangelística na Inglaterra, lá em Londres. E ele marcou e disse: olha, irmão Moody, eu vou estar com a minha família, com eu, minha esposa e minhas 4 filhas, aí nessa cruzada evangelística. E quando foi nos dias, alguma coisa não deu muito certo ali para que ele fosse junto com a sua família, e ele mandou a sua esposa e as suas 4 filhas, disse: vocês vão na frente, e daqui a alguns dias eu tomo outro navio e vou. Só que o navio que estava levando a sua família sofreu um naufrágio, e as 4 filhas de Spafford, as 4 filhas morreram, submergidas naquele imenso mar. Quando ele soube, a esposa dele mandou um telegramazinho para ele dizendo assim: Spafford, estou salva, porém sozinha. As nossas 4 filhas Deus levou. Ele tomou imediatamente um navio e foi para o local aonde as filhas dele haviam morrido. Muitos de vocês conhecem essa história. Quando ele chegou ali,
esse Deus conosco manifestou na vida dele, naquele ambiente. Você já pensou o que é isto? Os 5 filhos que aquele homem tivera, Deus levou todos. Ele nunca tinha composto um hino, ele nunca tinha composto a frase de um hino. E quando chegou naquele lugar e disseram para ele, esse Spafford, foi aqui que o navio afundou e você perdeu suas 4 filhas. Aí ele compôs esse hino aqui, dizendo assim, que vocês conhecem: se paz a mais doce me deres gozar. Quem conhece? Se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes feliz, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Cante comigo assim, cante comigo. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Cante outra vez. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vocês já pensaram esse quadro? Vocês já pensaram o que é isso? Você chegar em um determinado lugar e alguém dizer assim, aqui que você perdeu suas 4 filhas, e ele compor esta música: eu sou feliz com Jesus. Esse Deus conosco invadiu as entranhas da minha alma, eu pertenço a Ele, e a vida dele em mim preenche tudo aquilo que porventura falte nesta vida. Eu acho interessante a última estrofe deste hino, eu estou terminando, diz assim, a última estrofe diz assim: a vinda anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Cante comigo. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu quero terminar nesse momento dizendo a todos os jovens, a todas as pessoas que aqui se encontram: vale a pena servir Jesus. Vale a pena, não porque as pessoas falam conosco, porque o nosso vizinho de banco diz que conhece Ele, mas vale a pena você experimentar essa glória de Deus estar na sua vida, na minha vida. Glória a Jesus. Os momentos mais edificantes que eu tenho na minha vida espiritual é quando eu fecho dentro do meu quarto, às vezes na madrugada, às vezes à tarde, eu me fecho dentro do meu quarto e começo a conversar com Jesus, e a presença desse Emmanuel entra, invade aquele ambiente ali, simples aonde eu estou, e a minha alma se alegra. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, que esta vigília constantemente sirva para fortificar a sua fé nele, e que você sinta o desejo de estar aqui sempre, dizendo: eu vou lá na casa do Senhor, eu vou lá em Campinas hoje na vigília, ou vou na terça-feira, ou vou no domingo, eu vou lá, porque eu tenho certeza que o Emmanuel vai estar conosco ali. Deus conosco. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Henrique, muito obrigado a todos vocês, amém. Glória a Deus. Palavra do céu. Ainda em tempo, deixa eu louvar a Deus pela vida da minha amiga